Ou eu nunca imaginei na minha vida que eu ficaria deficiente visual. E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Se a gente não aproveita o hoje, não aproveita as oportunidades, não supera os nossos medos, não enfrenta e não vive, o tempo passa rápido demais e a gente não sabe o que pode acontecer. Ei, pessoal, tá joia? Continuando aqui um Papo Viagem, hoje eu tenho uma convidada que vai, assim, te inspirar muito a viajar. Se você tem alguma desculpa nessa vida que você não viaja, é esse vídeo que você vai falar assim, não, eu acho que eu vou viajar, se não tenho desculpa para não viajar. Mas deixa eu te apresentar primeiro a minha convidada, a Mel. Mel, obrigada pela presença. Fale para o pessoal um pouco de você, suas redes sociais e qual vai ser o tema do vídeo de hoje. Oi, gente. Obrigada, Raquel, pelo convite. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Bom, eu sou criadora do blog Quatro Patas pelo Mundo. Nas redes sociais está como 4P pelo Mundo, numeral 4 mesmo. Eu sou turismóloga, sou viajante profissional, sou palestrante e sou deficiente visual. Tenho um cão-guia que me acompanha aí nas minhas aventuras já fazem 6 anos. A gente já viajou para vários países e principalmente cidades brasileiras. E mesmo sem enxergar a paisagem dos lugares, eu tenho várias experiências positivas em viagens. Eu acho que é uma experiência muito válida viajar. E a gente está aí andando por esse mundão, mostrando para as pessoas que as pessoas com deficiência, principalmente deficiência visual, viajam sim, conscientizar o setor do turismo também, com relação às pessoas com deficiência, com relação ao cão-guia também. Então, para a gente começar, vamos entender um pouco da sua história, né? Como foi que você virou deficiente visual? Porque você foi perdendo, né, ao longo do tempo a parte da visão, né? Isso. Há 22 anos atrás, eu descobri que eu tenho uma degeneração na retina chamada de distrofia de cones e bastonetes. É uma doença progressiva, então eu fui perdendo a visão com o tempo. Isso começou na adolescência e com o tempo foi perdendo a visão. E há 10 anos atrás foi quando a minha visão realmente se agravou e eu precisei encarar a questão da deficiência visual, encarar que eu precisava usar bengala, que até antes disso eu tinha as minhas dificuldades, eu tinha baixa visão, mas eu ainda não usava bengala. Eu conseguia, assim, andar sozinha sem o auxílio da bengala. E há 10 anos atrás foi que eu realmente precisei encarar, eu não conseguia mais andar sozinha, né? Não conseguia mais ter a independência para poder enxergar um poste na minha frente. Por mais que mesmo antes eu já fui atropelada por poste, já fui atropelada por carro estacionado, né? Algumas coisas que a gente pensa que enxerga, mas na verdade não enxerga. E aí esse processo começou, foi um processo difícil, né? Eu acho que é comum. A gente tem aquele período de luto que a gente não quer aceitar, a gente tem muita dificuldade de aceitar que a gente é diferente do outro, né? E a gente acha que, sei lá, acho que as pessoas vão olhar para a gente de uma forma diferente por causa disso. Então, eu precisei passar por várias questões para entender tudo na minha cabeça, entender que eu não deixaria de ser a Melina por causa da deficiência visual. Eu seria a mesma pessoa, só que tendo que adaptar algumas coisas na minha vida e fazer as coisas diferentes. Eu sempre gostei muito de viajar, tanto que eu me formei em turismo. Então, eu poderia, sim, continuar viajando, só que eu ia ter que adaptar, sei lá, aprender a aproveitar a viagem de uma forma diferente, com a descrição que as pessoas fizessem, né, fazem da paisagem, ou como que eu sinto naquele lugar, porque eu viajo muito sozinha também, então nem sempre tem alguém para descrever as coisas para mim. E foram várias coisas ali trabalhando na minha cabeça. Isso foi final de 2010, começo de 2011. A minha visão se agravou depois que eu voltei dos Estados Unidos. Eu morei por 1 ano nos Estados Unidos, né, já tendo a baixa visão. E aí, em 2014, no começo de 2014, a Hillary, né, que é o meu cão-guia, chegou aí para me trazer muito mais independência. Uma forma de saber que realmente ela tinha trazido minha independência de volta era viajar só eu e ela. Eu vou pedir para você primeiro contar a história que eu vi no seu blog, que você foi para Paris quando já usava bengala, que você foi na casa de uma amiga sua, né? Como que foi essa experiência? Então, eu fui para Europa em 2008. Eu tinha essa oportunidade da minha melhor amiga morando em Paris, né? Hoje ela está em outro país. E não tinha ninguém para ir comigo. E eu falei assim, quando que eu vou visitar Paris de novo, tendo um lugar para ficar e tendo essa oportunidade? Eu falei, quer saber, eu vou sozinha mesmo. Então, eu esquematizei. Eu tinha uma amiga em Paris
Paris, a minha tia na Grécia e uma amiga em Madrid, que também é deficiente visual, essa minha amiga de Madrid. Só que vamos lembrar, né, que a minha amiga de Paris, ela trabalhava lá. Então, não podia estar comigo o tempo todo, né? E assim as outras pessoas também. Na época, foi quando eu comprei a bengala. Eu não usava ainda a bengala, eu tinha um resquício visual relativamente bom e eu ainda não encarava muito bem essa questão de usar a bengala. Mas eu usei ela em alguns dias mais específicos, assim, que eu tinha a necessidade mesmo de sinalizar e tinha essa dificuldade. Foi uma experiência boa. Eu passei alguns perrengues, assim, porque eu não falo francês. Na época, meu inglês era muito mais ou menos, assim, era bem para se virar. E tinha essa questão de não enxergar, né? Então, eu não conseguia enxergar, por exemplo, eu conseguia andar na rua, mas eu não conseguia ler os letreiros, eu não conseguia encontrar um restaurante, por exemplo, a não ser pelo cheiro. E eu não conseguia ler um cardápio. Aí eu ficava assim, como é que eu vou pedir para alguém ler o cardápio para mim, sendo que eu não falo nem francês, que dirá inglês, eu não vou entender o que as pessoas vão me falar. E aí eu resolvi, minha refeição de todos os dias praticamente era crepe, porque crepe lá você encontra um a cada esquina, né? E foi indo assim, eu fui me virando, pedindo ajuda o tempo todo para as pessoas. Tive muitos momentos de desespero de estar ali, de não conseguir enxergar direito, né? Então, assim, foi uma experiência um pouco tensa, mas foi muito positiva. Eu vi, assim, que eu consegui me virar bem, né? Consegui fazer todas as coisas. Foi engraçado que quando eu fui para Madrid, né? Fui encontrar minha amiga que também era deficiente visual, também é, né? Deficiente visual. E o irmão dela que enxerga. Eu nunca tinha conhecido o irmão dela. E a gente estava lá no aeroporto e eu falei para a funcionária que estava me auxiliando do aeroporto, falei, olha, eu vou encontrar uma amiga minha, ela também é deficiente visual, mas o irmão dela enxerga. Ele não me conhece, mas já viu foto, então provavelmente ele vai me encontrar. Aí a gente saiu do saguão, tava ali na sala de desembarque, eu esperando com a funcionária um tempão e nada deles aparecerem, nada, assim, passou muito tempo. Aí eu falei, não é possível. Aí de longe, assim, eu vi uma pessoa parada, mas eu não sabia quem que era. Aí a gente foi se aproximando, no fim as duas cegas se encontraram e deu tudo certo, a gente curtiu muito a viagem. Foi um tempo depois que o irmão dela apareceu, nossa, eu não acredito que vocês duas se encontraram, eu aqui procurando você. Então foi uma experiência muito boa, foi bem bacana. E aí depois você foi para Grécia, na casa da sua tia? Depois eu fui para Grécia, mas aí lá eu tive auxílio, assim, por mais que a minha tia estava trabalhando lá, e ela colocou o namorado dela para me ajudar. Mas eu acho que a Grécia seria um pouco complicada de eu fazer as coisas sozinha, que nem eu fiz em Paris. Eu achei, assim, para pessoas com deficiência, a estrutura, pelo menos quando eu fui em 2008, um pouco mais escassa, assim, sabe? Uhum. E fora da dificuldade do idioma também. Grego, não dava pra entender nada. E aí depois, quando você fez a primeira viagem com a Hillary, foi no Brasil mesmo, né? Foi no Brasil. Foi para Curitiba. Né? E como que foi essa experiência? Foi muito boa, mas eu entrei em pânico quando eu cheguei lá em Curitiba. Quando eu cheguei no hotel, eu entrei no quarto e comecei a chorar. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui sem enxergar, com um cão-guia que a gente está junto há um ano, que não conhece Curitiba, eu não conheço Curitiba, como é que a gente vai fazer para fazer as coisas, para se virar, para andar por aí, como que ela vai saber encontrar o hotel, sei lá, fazer os passeios, saber onde a gente tem que ir, e o que eu fui inventar de arrumar essa viagem. Eu chorei muito, e aí eu falei, não, eu vou dormir, porque eu tinha pego esses voos de madrugada, né, essas coisas mais econômicas, e dormi. Quando eu acordei, eu continuei e falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu falei, bom, eu não vim aqui porque eu queria ter uma experiência, queria saber como é que era, e não adianta eu ficar trancada dentro do quarto de hotel. Bom, eu preciso comer e preciso passear, né? Eu falei, gastei esse dinheiro para ter essa experiência e vou ficar aqui? Não. E aí, aos poucos, eu fui trabalhando essas questões na minha cabeça, fui tentando lutar contra o meu medo e resolvi sair do hotel. E, assim, o primeiro dia, eles foram muito bacanas comigo, porque eles liberaram um recepcionista para me acompanhar, para almoçar, né? Porque era a hora do almoço, então eu estava procurando algum lugar para almoçar, e aí eles liberaram um recepcionista para ir comigo, e aí ele me levou
convidou, eu fiquei hospedada no hotel próximo ao Mercado Municipal, né, lá de Curitiba. E aí ele foi comigo, aí ele falou pro rapaz do restaurante que eu comi, falou, olha, depois você ajuda ela a direcionar o caminho para voltar pro hotel. E aí foi, assim, no primeiro dia eu fiquei mais perto do hotel mesmo. E depois eu almocei e falei, e agora, como é que eu vou voltar pro hotel? Tentei, assim, gravar tudo na minha cabeça. Aí o pessoal do restaurante disponibilizou uma funcionária deles para ir comigo até quase que no hotel. E aí eu fiquei no hotel de novo. Aí à tarde eu falei, vou dar uma volta. Aí liberaram de novo o recepcionista para ir comigo até o shopping. Então, no primeiro dia eu tive bastante suporte do pessoal do hotel. E depois, nos outros dias, eu falei, não, vamos lá, preciso enfrentar e sair. E aí eu peguei o ônibus de turismo, comecei a passear mesmo por Curitiba e foi muito, muito bom. Foi muito bom ver que eu consegui vencer o meu medo e eu aproveitei muito. Eu conheci várias pessoas, eu fiz praticamente todos os passeios que eu queria fazer. Fiz o passeio de trem, de litorina, comi o famoso barreado, que todo mundo falava que eu tinha que comer em Morretes. E eu voltei assim para São Paulo com uma sensação muito boa de vitória, de superação do meu medo, de ter conseguido e que agora ninguém me segura, agora o mundo é meu, sabe? E a Hillary é uma super companheira de viagem, assim. Que legal. Foi E depois você já fez viagem internacional com a Hillary? Já fiz, mas não sozinha, porque eu tenho, dependendo do lugar onde eu vou, eu ainda tenho problemas com relação à recusa de cão-guia. Mesmo então, levando a lei, e aí eu passo algumas situações desagradáveis que ainda não encarei viajar sozinha por causa disso. Porque muitas vezes eu já precisei deixar ela no hotel para poder ir comer, por exemplo. Né? Na Argentina, em Buenos Aires, muitos restaurantes se recusavam a deixar a gente entrar. E aí eu acabava assim, a gente fazia o passeio, né? Eu e meu namorado, a gente fazia o passeio. E à noite, final de tarde, a gente voltava pro hotel, deixava ela no hotel e aí ia almojantar, né? Porque já era final de tarde. Então, ainda não encarei viajar sozinha com ela por causa dessas questões fora do país. E porque, por mais que o meu inglês melhorou de quando eu fui para a Europa, ele ainda não é perfeito, né? Então, às vezes eu não entendo alguma coisa. E por não ter tanta segurança na comunicação, estando sozinha, eu ainda não... Eu queria muito fazer, mas eu acho que com a Hillary, pelo menos, infelizmente, acho que eu não conseguirei fazer isso. Entendi. Ela já está próxima a se aposentar. E deixa eu te perguntar, qual que foi a reação da sua família de você falar que você estava indo viajar sozinha? Eles ficaram com muito medo, eles ficaram bem preocupados, mas ao mesmo tempo eles sabiam, né, que eles não podiam me prender, que nem eles falam, a gente cria os filhos para o mundo. Não adianta eles me deixarem sempre debaixo da asa deles, que um dia eles não estarão mais aqui. E aí eu precisava ter essa experiência. E aí em 2008 não tinha WhatsApp, não tinha nada disso hoje, tinha Skype. Então eu tinha que dar um jeito de falar com eles no Skype quase que todos os dias para dizer que estava tudo bem. Né? Então foi assim, eles ficaram muito preocupados, mas eles não podem me prender, eles sempre me apoiaram muito, assim, eles sempre quiseram muito que eu fosse independente, né? Que eu tivesse uma vida normal, independente da deficiência. E fala pra gente, como que funciona na questão do aeroporto? Para você ir, você tem que fazer alguma instrução especial para falar que você está indo com cão-guia ou não existe isso? Não, antigamente a gente precisava avisar porque a gente tem direito ao assento, aquele assento maior na frente, o assento mais conforto, esqueci o nome desse assento. E aí eles reservavam. Só que hoje a gente tem direito ou a um assento a mais ou a esse assento maior, né, mais espaçoso. Só que hoje em dia a gente não consegue mais reservar o assento com antecedência. É só na hora do check-in. Então eu não aviso. Às vezes quando você faz o check-in, eu acho que em uma companhia aérea você consegue avisar que vai com cão-guia. Tem lá na hora que você está preenchendo o formulário, preenchendo os seus dados, ele pergunta
se você é pessoa com deficiência, se você precisa de algum serviço adicional, e você consegue preencher tudo online. Só que por mais que você preencha isso online, quando você chega lá, meio que parece que eles não sabiam dessa informação, sabe? Mas acaba sendo na hora. Aí eu preciso estar sempre com a carteirinha de vacinação dela em dia e com o documento dizendo que ela é cão-guia. E no avião, como que faz? Ela vai com você no avião? Ela vai comigo. Vai comigo. Mas aí ela fica em qual parte do avião? Tipo, ela fica na sua perna? Como que faz durante o voo? Ela fica na minha perna. Ela vai deitada no chão na minha frente. Então, eu prefiro sempre sentar do lado da janela, porque aí ela ocupa aquele espaço, fica naquele cantinho, sabe? Não ocupa tanto espaço e não atrapalha a passagem também das pessoas, caso sente mais alguém junto comigo. E aí ela vai dormindo a viagem inteira, super tranquila. Foi engraçado uma vez. Eu tava voltando, eu acho que eu tava voltando do Uruguai, né? Tava com meu namorado. E aí ela tava dormindo e a gente saiu pra ir no banheiro, ela não viu. E aí na hora que a gente voltou do banheiro, ela tinha saído, tava lá nos corredores me procurando, sabe? Ela tinha ido pra classe econômica, assim, me procurar, porque quando eu vou internacional, tem a classe econômica e a gente fica no assento maior, só que o assento maior, a executiva, quer dizer. Só que a gente fica no assento maior da classe econômica e tem os assentos para frente. Então ela foi lá para frente me procurar, porque é onde normalmente a gente senta, né? Uhum. E na questão do hotel, é fácil você encontrar hotel que aceita cão-guia? Depende. É lei. A gente tem a Lei 11.126, que é a Lei do Cão-Guia, que ele assegura que a gente tenha livre acesso com cão-guia em ambientes públicos e privados, incluindo aí os meios de hospedagem. Então, em teoria, não precisa ser hospedagem pet-friendly. Qualquer tipo de hospedagem tem que hospedar a gente. Não pode ter a recusa do cão-guia. A gente pode chamar a polícia caso isso aconteça, mas muitos hotéis ainda se recusam a receber a gente. Por causa disso, por causa dessa experiência, eu parei de avisar que eu viajo com cão-guia. Porque quando eu avisava antes de ir, muitas vezes o hotel acabava recusando a nossa reserva. Ou então colocava a gente em um quarto mais inferior, assim, por achar que o cachorro vai sujar, estragar ou qualquer coisa assim do tipo. Então, eu faço a reserva e chego no hotel. Pronto. Depois que eu tô lá, eles têm que dar um jeito. Eles têm que me aceitar de qualquer forma, porque eu já fiz o pagamento da reserva ou porque eu já tô lá, então eles têm que dar um jeito. Aí, às vezes, gera um certo estresse, porque você chega cansado de viagem, aí o recepcionista não sabe do cão-guia, aí ele tem que ligar pro gerente para poder se informar. Tem um pouco de dor de cabeça. Uhum. Mas eu achei melhor dessa forma para não ter esse tipo de recusa antecipada. Agora vamos entrar no quesito suas experiências de viagem, né? Você falou que, no caso, como você tem a deficiência visual, que você não encontra, não vê os locais, mas você pede para as pessoas descreverem, né? Como que é que as pessoas geralmente descrevem? Que você fica criando no seu pensamento aquela imagem daquele local. Nem sempre tem gente para descrever para mim, né? Quando eu viajo sozinha, por exemplo, eu não vou chegar para um desconhecido ali naquele ponto turístico e pedir para ele descrever. Então, eu vou muito no que eu tô sentindo ali naquele lugar. Que eu fui viajar sozinha para BH, foi a última viagem que eu fiz sozinha, né? Final de 2018. Eu ia viajar agora em abril, eu ia ficar 20 dias viajando pelo Nordeste sozinha. Eu ia Hillary, mas não rolou, infelizmente. Mas assim, eu vou muito pela energia do lugar, sabe? Pelo que eu sinto, pelo que a Hillary sente, pela reação da Hillary naquele lugar, pela receptividade das pessoas também, né? O contato que eu tenho com as pessoas aqui. Porque quando eu viajo sozinha, eu tenho muito mais contato com pessoas do que quando eu viajo acompanhada. Porque muitas vezes as pessoas se aproximam para oferecer ajuda, ou eu mesmo preciso pedir ajuda para alguém, e aí eu acabo tendo esse feeling de sentir mesmo o local. Agora, quando alguém está comigo, a pessoa vai descrever o que ela está vendo. Então, ela vai falar... sei lá, ali na frente tem uma árvore que ela tá toda florida, com flores vermelhas e rosas, e ali tem uma escultura, sei lá, uma escultura em formato de elefante, sabe? Nada a ver, assim.
mas ela vai, o que ela estiver vendo, ela vai descrevendo para mim. E aí eu vou criando a imagem na minha cabeça. E já aconteceu muitas vezes de eu estar em algum lugar que eu falei, nossa, que lugar lindo. Aí a pessoa que estava comigo, realmente é muito bonito, tem ali, a água super cristalina, cor esmeralda, e tem um pico cheio de neve e tudo mais. Ou então fala assim, nossa, não gostei muito desse lugar. Não, realmente, aqui é meio feio e tal. Então, assim, na maioria das vezes, eu acho que talvez quase sempre, o meu feeling, assim, daquele lugar tá certo. É legal isso de sentir o lugar, né? Porque, por exemplo, na verdade, lugares legais, bonitos, assim, eu não sinto nada de diferente. Mas quando o lugar é muito pesado, tipo, com uma história muito pesada, você sente muito, né? Por exemplo, quando eu fui para Nova York, eu fui lá visitar a área das Torres Gêmeas. E quando eu fui para Polônia, eu fui em Auschwitz. Gente, Auschwitz, as Torres Gêmeas lá eram um lugar muito pesado, mas Auschwitz eu senti assim que eu tinha, sei lá, 400 quilos em cada perna, porque eu não conseguia andar de tão estranho, né, que é essa sensação. A gente sente mesmo. O ano passado também eu nem visitei o memorial lá. Falei, é um lugar tão bonito ali, né, que fizeram assim para homenagear, mas ao mesmo tempo é triste, né? É um lugar triste. E qual conselho que você daria para quem está assistindo esse vídeo agora, que quer viajar, mas fica colocando empecilhos? Tipo, eu não posso ir por causa disso, disso, disso ou daquilo. A vida é muito curta. Eu não nasci com a deficiência. Ela foi adquirida aí com o tempo. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ficaria deficiente visual. E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Se a gente não aproveita o hoje, não aproveita as oportunidades, não supera os nossos medos, não enfrenta e não vive, o tempo passa rápido demais e a gente não sabe o que pode acontecer. E eu tenho medo sim. Toda vez que eu viajo, eu sinto medo. Principalmente quando eu viajo sozinha. Eu ia viajar 20 dias pelo Nordeste sozinha com a Hillary. Eu não ia ficar em uma cidade só, eu ia visitar 4 estados, eu ia fazer vários passeios. Eu tava com muito medo dessa viagem, mas eu preciso enfrentar, porque eu sei que eu vou ter boas experiências. E se não tiver, é um aprendizado, né? Muita gente tem medo de viajar sozinha. Eu falei, vai, faça a sua primeira viagem. Você vai ver como é libertador, como você aprende muita coisa numa viagem. E se você não gostar, você teve essa experiência e não faz mais. Então, acho que a vida é isso, a gente não pode se limitar, deixar se limitar por causa do medo. A gente precisa enfrentar o medo e começar a viver, começar a fazer as coisas e buscar a nossa felicidade. Porque ela não cai do céu, nada vai. As pessoas não vão fazer as coisas por você. Então, a vida foi feita para ser vivida e a gente precisa aproveitar o máximo possível dela. Tá falando aí, meu olho tá enchendo de lágrima, porque é muita verdade, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? É clichê falar isso, mas é a pura realidade. Mas hoje eu tô com 3% de visão. A Hillary chegou para mim fazem 6 anos. E quando ela chegou para mim, eu enxergava mais do que eu enxergo hoje. Então a gente nunca sabe. Se a gente não aproveita, a gente vai poder, depois se acontece alguma coisa, a gente vai olhar para trás e falar, poxa, eu podia ter feito aquela viagem, eu podia ter feito aquilo. Não, tem que melhor se arrepender do que fez do que se arrepender do que não fez. Mas maravilhoso, adorei esse bate-papo, foi bem inspirador e eu acredito que muita gente vai assistir, vai se inspirar a viajar, independente com deficiência, sem deficiência, pessoas que colocam medos, né, para não viajar, sendo que às vezes tem outras pessoas em situações que seriam, digamos, mais difíceis e mesmo assim tá enfrentando todo esse medo, né? Uhum. Com certeza. A gente tem que enfrentar o medo e viver, ser feliz. Exatamente. Mel, fala, por favor, de novo suas redes sociais, para o pessoal lá te seguir, seu canal no YouTube. 4 Patas pelo Mundo, número 4. No Facebook e no Instagram está como 4P pelo Mundo. No YouTube, 4 Patas pelo Mundo. E o blog www.quatropataspelumundo.com. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu amei esse vídeo. Então, Mel, muitíssimo obrigado pela presença. E se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo o que você achou, para onde que você teve sensações, né, de viajar, que você teve sensações boas ou ruins, não sei, depende, né? E é isso aí. Se inscreve no canal, dê um joinha para mim e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Beijo, bora viajar! Bora viajar!